Olá, eu sou a Flávia Esper e eu tô aqui hoje com mais uma deusa do nosso oráculo da semana. Hoje a gente vai falar de uma deusa africana chamada Mami Kumba Bang. Bom, antes de falar um pouquinho dessa deusa, para quem ainda não está participando do oráculo da semana, vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui embaixo. Todo domingo são 3 cartinhas sorteadas de diferentes baralhos com deuses de diferentes culturas. E na segunda-feira eu posto lá os vídeos com as explicações e a foto da carta de cada uma das deusas, tá bem? Então, quem é Mami Kumba Bang? É uma deusa do Senegal. Mais uma vez, para não perder o hábito, porque tem umas 4 ou 5 semanas que sempre sai uma deusa dos rios, ela é uma deusa ligada aos rios, principalmente ao Rio Senegal, e lá em São Luís, onde tem a desembocadura, a foz ali do rio. Ela é a deusa da foz do rio. Tem outra deusa, que é a deusa da nascente. Bom, do que ela fala? Ela é uma deusa que fala em proteção, ela fala, conta que ela tinha muitos filhos, ela também é uma deusa ali dos partos, né, das crianças, da proteção. É uma deusa que protege contra as inundações, os desastres e tudo, quando ela tá contente. Porque é uma deusa que exige ganhar presentes, oferendas, né? Ela gosta de comidas da cor branca, tem comidas específicas e tem alguns detalhes também sobre essas oferendas. Além disso, Mami Kumba Bang, ela é uma deusa muito reverenciada e muito conhecida. Tanto que em enchentes, inundações que ocorreram, esqueci o ano, mas não é nada tão antigo assim, né? É, entenderam que aquilo tinha acontecido em parte porque ela devia estar, não devia estar contente, né? Então a presença dela ali na cultura do povo dessa região é muito forte. E uma coisa que eu achei muito interessante é que num dos lugares que eu li, que foi uma tese, um trabalho que um pesquisador fez, que foi lá, coletou histórias, porque ela é uma deusa eminentemente de tradição oral, né? Então não tem tantas coisas escritas e ele foi lá pesquisar e tudo. Uma das coisas que eu achei interessante que ele falou é que ela protege contra mal olhado, protege contra maledicência, né? E ela ajuda as pessoas, ela acompanha seus devotos durante os períodos turbulentos. Mas ela não é uma deusa que cura. Ela é uma deusa que protege, que acompanha você nos seus momentos mais difíceis. Protege para que as coisas não cheguem, mas se as coisas chegaram até você, ou se adoeceu, ou se teve algum problema, ela não é uma deusa, pelo menos nos lugares que eu li, principalmente nesse estudo, que cura, mas ela é uma deusa que está ali acompanhando ao seu lado, enquanto e te protegendo do restante das coisas, enquanto você pode ir cuidando das suas questões. Eu achei isso muito interessante. Bom, uma outra coisa interessante é que ela também é tida, e nesse baralho, esse é o tema da carta dela, ela é uma deusa que fala sobre falar, se expressar, se colocar, fazer sua voz ser ouvida e escutada, né? Ah, então, nesse baralho específico, esse é o tema da carta dela. E uma coisa interessante é que contam que quando se vai fazer as oferendas para ela, não se deve falar com ninguém mais, nem na ida e nem na volta. Deve-se guardar silêncio, né? As palavras são para ela. Uma das formas de honrar essa deusa é cantar, dançar, se expressar, usar junto à voz, né? Então, falar, recitar, falar, né? Soltar isso aqui, deixar o rio daqui fluir para a desembocadura, né? Para a boca ali do rio. E aí, ela tem um papel muito importante, porque não é falar qualquer coisa, é se colocar, é colocar a sua voz no mundo, a sua verdade, os seus sentimentos, as suas necessidades, suas e da sua comunidade, do seu entorno. É brigar pelas bandeiras que você decidiu levantar, que fazem sentido para sua alma. É dar ao mundo
o que você tem ali dentro para falar, para dar ao mundo. Então é quase como dar à luz, né? Ou desembocar o que você tem para pôr na vida, no mundo. Então ela é uma deusa que fala muito sobre o que enfurece essa deusa, né? Não falar, não se colocar, anular-se, anular sua voz, se calar em momentos em que você precisa falar. Ela não é uma deusa também que suporta a neutralidade. Ela é uma deusa de quem toma partido, de quem diz o que veio, de quem levanta suas bandeiras, de quem dá a sua visão de mundo, né? De quem fala, de quem se expressa. Então, para quem escolheu essa carta hoje, você está trazendo boa sorte ou má sorte para a sua vida? Porque ela é uma deusa ambígua. Se você não dá o que ela pede, ela traz problemas, né? E é muito interessante isso, porque um dos problemas é a inundação. E se a gente comparar, lembrar novamente que a água, um dos simbolismos da água são as nossas emoções, aquilo que vem, aquela emoção que vem e não desemboca, aquele rio que vem e não flui, não vai para o mar, né? Tá barrado, tá bloqueado por algum motivo, acaba inundando, né? Então, se a gente fizer essa comparação do rio, quando a gente não honra essa deusa, pode haver uma inundação. A gente pode morrer afogado naquilo que a gente não falou, não pôs para fora, né? Então, honrar essa deusa, deixar que ela fique contente, honrar essa energia, é se colocar, é falar do que importa. E do que importa não para o outro, do que importa para a gente, né? E aí, se a gente pensar que esse baralho, por exemplo, é um baralho de deusas, né? Um baralho mais focado até no feminino. Se a gente parar para pensar especificamente agora nas mulheres, né? A gente vem numa cultura em que a mulher falar é visto como agressividade, é visto como chatice, né? É visto como várias outras coisas que não vale nem a pena mencionar aqui, né? As mulheres são cortadas diariamente nas suas falas, nas suas colocações, são manipuladas, interrompidas no trabalho, né? Enfim, essa questão da fala, da voz, principalmente no feminino, também tem uma questão cultural de ser bloqueada, né? Nos homens já tem mais a questão de bloquear a fala das emoções, a expressão das emoções. Então, seja de uma forma ou de outra, todos nós precisamos conseguir dar vazão e fazer a nossa voz ser escutada no mundo, né? Então, Mami Komba Bang, ela é uma deusa que pede isso. Ela é a foz do rio. Ela é o que desemboca, ela é o nascimento, ela é a fala, ela é o canto, ela é o que vem para fora, é o que vem para o mundo, é a água que flui e finalmente vem para fora. Então, isso pode se manifestar para quem escolheu essa carta de várias formas. A primeira é qual emoção está aí engasgada, que ainda não foi para fora, que ainda não foi expressa, né? De preferência pela fala, mas pode ser pela escrita, pode ser pela dança, pode ser por ações, né? Mas é se colocar. O que não foi expresso? Qual necessidade sua? Qual posição você ainda não conseguiu sustentar, se colocar, defender? O que é importante para você e que você está omitindo? Por medo do que o outro vai pensar, ou de magoar o outro, ou de receber um não. Sobre o que você devia estar falando que você não está falando. Quais são as emoções que estão aí retidas no corpo, inundando, porque você ainda não conseguiu expressar. Né? E aí, mais uma vez, como eu falo sempre, não é para olhar para isso com culpa. Se você ainda não conseguiu expressar alguma coisa, algum motivo tem. Né? Então é cuidar desse motivo. Tem alguma parte sua que tem medo de falar? Tem medo de dizer o que pensa, ou o que sente, ou o que está precisando? Tem medo de pedir ajuda, de dizer de uma necessidade sua? De expressar uma emoção, um afeto? Então é conversar com essa parte, né? Do que ela tem medo? É medo de que o outro vá embora? Porque isso já aconteceu no passado? É medo de quê? De ser julgada? Para trabalhar esse medo, para que você possa
recuperar, desbloquear essa expressão, né? Uma outra coisa também é você tá assumindo posturas na sua vida, ou você fica ali sempre em cima do muro, neutro, não sou daqui, não sou desse mundo, não quero me envolver com nada, não quero me envolver com conflito. Essa deusa não gosta disso, ela é uma deusa de se colocar. Então a neutralidade às vezes é mais prejudicial do que uma opinião ruim, vamos dizer assim. E aí quando eu falo em não se colocar, ou em ser neutro, em não ser assertivo, eu também estou falando em falta de clareza. A gente fala muito hoje em dia na tal da responsabilidade afetiva. Uma das bases da responsabilidade afetiva é a clareza. E para eu ter clareza, eu preciso de duas coisas. A primeira é eu ter clareza interna. É eu saber quem eu sou, o que eu quero e o que eu posso oferecer. E a segunda é verbalizar isso. Então, assim, como vai a sua clareza nos seus acordos, nas suas relações, em todos os tipos de relação? Você consegue dizer como você sente, o que é importante, ou você guarda? Guarda rancor, guarda mágoa, mas não resolve, né? Ou você passa por uma situação e aí faz toda uma grande história na sua cabeça de por que a pessoa agiu assim, de por quê, quais foram as emoções dela, o que motivou e tal, nananã, em vez de conversar com ela e de dizer que ficou magoada. Você fica ali ruminando as coisas eternamente, ou chega uma hora que você consegue ruminar ali para, né, poder se organizar e depois falar. Então essa deusa, ela fala desse momento de se colocar, de se expressar, de falar. Falar do que importa, falar com clareza e com assertividade. Então, se você escolheu essa deusa essa semana, também pode pensar sobre isso. Eu me coloco de forma clara, eu digo o que importa para mim, porque às vezes a gente não diz o que importa, ou não diz o que magoa, o que a gente não gosta, e fica querendo que o outro adivinhe. E depois fica magoado porque o outro não adivinhou, né? Então, assim, isso é muito importante. Falar é extremamente importante. Se colocar, expressar o que você sente, do que você precisa, quais são suas expectativas, o que você pode oferecer, o que você gosta, do que você gosta, do que você não gosta, é fundamental para que o outro possa também dizer a parte dele, para que o outro possa saber se algo te incomoda ou te machuca, ou se algo se tem alguma coisa de que você gosta que o outro possa fazer, né? Porque às vezes essa falta de fala, essa falta de clareza gera mal entendido, gera mágoa, e aí vai subindo ali a pressão do que não é dito até que uma hora acaba a relação ou acontece uma briga muito grande. Então, como vai a sua clareza no dia a dia? Nos seus acordos de trabalho, nos seus relacionamentos afetivos, nos seus relacionamentos familiares, nas suas amizades? Como vai a clareza nos seus acordos? Você aceita tudo ou você diz qual é a sua visão das coisas? Se você tem muita dificuldade em expressar suas emoções, suas necessidades, em falar, né, é importante cuidar do que está bloqueando, da onde vem essa dificuldade. E aí a terapia é um lugar ótimo para isso. Enquanto isso, se for muito difícil falar, às vezes escrever pode ser mais fácil. Desenhar, mover o corpo, treinar, falar com uma amiga antes de falar com o chefe ou com uma pessoa com quem tem que falar. Né? São coisas que podem ajudar a começar a mover essa energia dessa deusa para que você mais para frente possa conseguir se colocar, falar de uma outra forma. Uma outra coisa para a gente pensar é que às vezes são bloqueios nossos, né? E por isso a gente não está conseguindo expressar. Mas pode acontecer também
que as relações em que você está, o ambiente em que você está, não sejam espaços seguros, espaços em que você se sinta seguro ou segura para se colocar, para se expressar. E aí é preciso ver por que eu ainda escolho esses lugares que não são seguros, onde é que eu busco lugares onde eu possa ser eu e falar e me expressar. Isso é uma outra questão também. Então, se você escolher essa carta, tem essas questões para pensar sobre se colocar, sobre defender suas bandeiras, sobre expressar suas emoções, suas necessidades, sobre a clareza nos acordos. Tudo isso é tema dessa deusa, que é uma deusa lindíssima, muito forte, e que traz pra gente todas essas questões que são tão importantes, principalmente se a gente pensar no rio e nas águas como as nossas emoções. A sua voz merece ser ouvida. O que você fala tem valor. O que você sente, as suas necessidades têm valor e merecem ser ditas, merecem ter espaço, ter som, ter corpo e serem escutadas. Se você não consegue falar, tem que cuidar disso, né? É bom, pelo menos, cuidar disso. Se você fala e não é escutada, e já fala da forma como é mais assertiva, etc., talvez seja a hora de procurar outros ouvidos, outras relações, tá bom? Então é isso. Domingo eu volto lá no grupo do WhatsApp com mais 3 deusas pra gente escolher as cartinhas, tá bom? Por favor, lembra de curtir o vídeo. Eu sei que eu tô pedindo muito, mas não custa nada. É só clicar nesse coraçãozinho aí, tá bom? E me ajuda muito. Um beijo, até semana que vem.